Eu sou Bia, tenho 34 anos, e meu mundo inteiro gira em torno do meu filho, Davi, que acabou de completar 8 anos. Eu passei semanas planejando a festa de aniversário de dinossauros dele, esperando que este fosse o ano em que minha família demonstraria que se importava. Enviei convites escritos à mão, criei um mundo pré-histórico no nosso quintal e observei os olhos do Davi brilharem de expectativa. Mas à medida que a hora da festa chegava e passava, o sorriso dele foi se apagando a cada olhar para a garagem vazia. Quando ele me perguntou: "Mamãe, cadê a vovó?", senti meu coração se estilhaçar em 1000 pedaços. Antes de contar o que aconteceu a seguir, me diga nos comentários de onde você está assistindo. Se esta história tocar você, por favor, se inscreva e deixe um like neste vídeo. Confie em mim, o que minha mãe fez depois vai chocar você. Ser mãe solteira do Davi tem sido a experiência mais desafiadora e, ao mesmo tempo, mais gratificante da minha vida. Desde que o pai dele nos abandonou quando eu estava com 7 meses de gravidez, somos apenas nós dois contra o mundo. Eu sempre esperei que minha família oferecesse o apoio adicional que o Davi merecia, mas a realidade se mostrou bem diferente das minhas expectativas. Meu relacionamento com minha mãe, Denise, sempre foi complicado. Crescendo, vivi constantemente à sombra da minha irmã mais nova, Mônica, que tem 3 anos a menos do que eu. Mônica era a filha de ouro, que não fazia nada de errado aos olhos da minha mãe. Ela era a bailarina, a vencedora de concursos de mini-miss, a aluna exemplar que tirava notas máximas e cujas conquistas dominavam todas as conversas em família. Minhas realizações, em comparação, mal registravam no radar da minha mãe. Esse padrão continuou na vida adulta e se estendeu aos nossos filhos. A filha da Mônica, Sofia, agora com 15 anos, recebe um tratamento de realeza da minha mãe. Nos presentes de Natal, Sofia ganha roupas de grife e os eletrônicos mais recentes, enquanto Davi ganha brinquedos da liquidação. Nas férias, minha mãe levou Sofia para Gramado 3 vezes, mas nunca se ofereceu para levar Davi. Apesar desse favoritismo descarado, tentei desesperadamente manter as conexões familiares pelo bem do Davi. Engoli meu orgulho inúmeras vezes, comparecendo a toda festa de aniversário, recital de dança e evento escolar da Sofia, enquanto aceitava educadamente as ausências regulares nos momentos importantes do Davi. "Desculpe, já temos planos", tornou-se a resposta padrão aos nossos convites, embora as redes sociais mais tarde revelassem que esses planos eram muitas vezes nada mais importantes do que idas ao shopping ou almoços casuais. No último Natal, Davi fez cartões artesanais para todos. Minha mãe olhou para a arte que ele criou com tanto esforço e a colocou de lado sem comentar, mas exibiu orgulhosamente o cartão comprado por Sofia na geladeira por meses. Eu vi a confusão nos olhos do Davi, mas dei desculpas, dizendo a ele que a vovó provavelmente havia colocado o cartão especial dele no quarto, onde poderia vê-lo todas as manhãs. Para o aniversário de 8 anos do Davi, eu estava determinada a criar algo especial. Dinossauros se tornaram sua paixão mais recente, inspirada por uma excursão escolar ao Museu Nacional de História Natural em Curitiba. Por semanas, ele não falava de outra coisa, devorando livros sobre paleontologia e criando desenhos elaborados de paisagens pré-históricas. O entusiasmo dele era contagiante, e eu o canalizei para planejar a celebração perfeita. Apesar do meu modesto salário de professora, economizei por meses para lhe dar um dia inesquecível. Transformei nosso quintal em um mundo jurássico, com um cenário de vulcão pintado à mão, pegadas de dinossauros que levavam da nossa porta da frente e locais de escavação de fósseis com tesouros escondidos. Eu assei e decorei um bolo de estegossauro de 3 andares e enchi as pinhatas de ovo de dinossauro com seus doces favoritos e pequenos bonecos de dinossauro. 3 semanas antes da festa, enviei convites personalizados a todos os membros da família. Para minha mãe e Mônica, incluí bilhetes manuscritos enfatizando o quanto Davi estava ansioso para vê-las. Recebi confirmações por mensagem de texto de quase todos, incluindo minha mãe, que escreveu: "Não perderia por nada neste mundo, querida." Davi estava nas nuvens de expectativa. Toda noite, antes de dormir, ele contava os dias, me atualizando sobre novos fatos de dinossauros que planejava compartilhar com a vovó e a prima.
Ele até usou sua mesada para comprar para Sofia uma pulseira especial com um pequeno pingente de dinossauro, embrulhando-o cuidadosamente ele mesmo. Você acha que a Sofia vai gostar? Ele perguntava repetidamente, e eu o assegurei de que ela daria muito valor ao presente atencioso dele. Na noite anterior ao seu aniversário, Davi mal conseguia dormir. Amanhã vai ser o melhor dia de todos. Ele sussurrou enquanto eu o colocava na cama. Olhando para seu rosto esperançoso, eu rezei para que pelo menos uma vez minha família comparecesse, não apenas de corpo, mas em espírito, para que pelo menos uma vez vissem um menino incrível e amoroso que eu fui abençoada por chamar de filho. A manhã do aniversário do Davi amanheceu clara e ensolarada, como se a própria natureza aprovasse nossos planos de celebração. Davi saltou para o meu quarto às 6h30, já vestido com sua camiseta especial de dinossauro e seus shorts caque de explorador que ele havia separado na noite anterior. Seu rosto estava iluminado de excitação enquanto ele pulava na beira da minha cama. Mãe, mãe, é o dia da festa. Você acha que a vovó lembrou de trazer a câmera dela, como prometeu? Quero mostrar a ela que agora consigo nomear todos os 50 dinossauros do meu livro. Eu sorri para o entusiasmo dele, controlando minha própria energia nervosa. Tenho certeza que sim, amigão. Agora, que tal algumas panquecas especiais de aniversário enquanto terminamos de arrumar tudo? As horas seguintes voaram em uma correria de preparativos finais. Eu arrumei travessas de sanduíches em formato de dinossauro, preparei a área de escavação de fósseis com tesouros enterrados e posicionei o jogo de alvo do T-Rex de bexigas d'água. Davi me seguia, adicionando seus próprios toques à decoração e praticando seus rugidos de dinossauro que planejava ensinar aos primos mais novos. Às 10h15, meu celular vibrou com uma mensagem de Mônica. Meu estômago apertou quando a li. A Sofia foi chamada para um teste de última hora para um comercial. Uma oportunidade incrível que não podemos perder. Sinto muito, mas não vamos conseguir ir hoje. Davi vai entender que isso é importante para o futuro dela. A gente compensa ele depois. Respirei fundo antes de responder. Davi vai ficar muito desapontado. O teste não foi agendado antes. Ele está falando sobre mostrar a coleção de dinossauros para a Sofia há semanas. A resposta dela veio rapidamente. Essas coisas acontecem. Sofia precisa aproveitar todas as oportunidades que surgem. Tenho certeza de que uma festa infantil não seria tão emocionante assim. A gente deixa um presente na próxima vez que estivermos por perto. Eu não mostrei a mensagem ao Davi. Em vez disso, quando ele perguntou, garanti que Mônica e Sofia estavam apenas atrasadas. Elas chegam logo, eu disse, odiando a mentira, mas não querendo partir o coração dele antes mesmo de a festa começar. À medida que o meio-dia, o horário marcado para uma festa, se aproximava, eu me pegava atualizando meu celular constantemente. Davi se posicionou perto da janela da frente, com a enciclopédia de dinossauros na mão, pronto para cumprimentar os primeiros convidados. 12h15 vieram e se foram, sem convidados e sem mensagens. Às 12h30, minha mãe finalmente mandou uma mensagem. Tive uma enxaqueca terrível de repente. Preciso ficar deitada em um quarto escuro. Não consigo dirigir. Desculpe, diga ao Davi feliz aniversário. Nenhuma menção à sua promessa anterior. Nenhuma oferta para vir mais tarde. Nem mesmo um telefonema para que ela pudesse ouvir a voz dele em seu dia especial. Apenas uma mensagem breve e impessoal. Na hora seguinte, as desculpas vieram de tias, tios e primos. Problemas com o carro, ligação inesperada do trabalho, virose. A cada mensagem, o nó no meu estômago apertava mais. Nenhuma dessas pessoas se deu ao trabalho de ligar mais cedo. Nenhuma ofereceu planos alternativos para comemorar. Estava dolorosamente claro que o aniversário do Davi estava no fim da lista de prioridades de todos. Davi permaneceu na janela, sua empolgação inicial dando lugar a uma vigilância confusa. Todo carro que passava o fazia se animar, apenas para desanimar novamente quando o veículo seguia direto. Talvez eles se perderam, mãe, ele sugeriu depois de uma hora de espera. Devo colocar mais pegadas de dinossauro na frente para que eles encontrem nossa casa mais facilmente? Engoli em seco o nó que se formava em minha garganta. Essa é uma ótima ideia, amigão.
Consegui ajudá-lo a colocar pegadas de papel adicionais ao longo da nossa passarela, ganhando tempo e preservando a esperança dele por mais um pouco. Às 2 horas, a realidade era inevitável. Ninguém viria. A comida, cuidadosamente arranjada, estava intocada. Os jogos não foram jogados. Os pequenos saquinhos de lembrancinhas alinhados na porta não tiveram quem os pegasse. Mãe! A voz do Davi estava baixa enquanto ele se virava da janela, com o livro de dinossauros apertado contra o peito. Eu fiz algo errado? Por que ninguém quer vir à minha festa? Naquele momento, testemunhei a primeira decepção profunda do meu filho. A primeira rachadura em sua crença de que o mundo é inerentemente bom e justo. Eu o vi lutando contra as lágrimas, tentando tanto ser corajoso, e precisei de toda a minha força para não desmoronar na frente dele. Não, meu amor, eu disse, ajoelhando-me para encontrar seus olhos. Você não fez nada de errado. Às vezes, as pessoas cometem erros e perdem coisas incríveis. E hoje, elas estão perdendo a chance de comemorar com o paleontólogo de 8 anos mais incrível do mundo. Forcei alegria na minha voz. Quer saber? Isso significa mais bolo para nós. E aposto que podemos bater todos os recordes naqueles jogos, já que estão todos só para a gente. Davi assentiu corajosamente, mas o brilho havia deixado seus olhos. Passamos a tarde brincando com os jogos que eu havia planejado, revezando-nos nas atividades destinadas a grupos. Eu exagerei meu medo de dinossauro quando ele me perseguiu com sua figura de T-Rex. Deixei que ele vencesse a corrida de identificação de fósseis. Cantei parabéns a você com entusiasmo suficiente para 20 pessoas quando ele apagou as velas. Mas quando o sol começou a se pôr e estávamos limpando as decorações intocadas, eu o encontrei sentado calmamente perto da mesa de presentes, segurando o pequeno pacote embrulhado que ele havia comprado para Sofia. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas. Ela nem quis o presente dela, ele sussurrou, sem levantar os olhos. A vovó não quis ver meus dinossauros. Naquela noite, depois de uma tentativa de jantar de aniversário alegre em seu rodízio de pizza favorito, Davi adormeceu agarrado ao presente fechado destinado à avó. Eu me sentei na sala de estar, cercada por balões de dinossauro murchos e lembrancinhas intocadas, finalmente permitindo que minhas próprias lágrimas caíssem. Algo fundamental havia mudado naquele dia, e eu sabia que nossos laços familiares nunca mais seriam os mesmos. O impacto do desastre do aniversário não foi imediatamente óbvio, mas em uma semana o dano se tornou inconfundível. A professora do Davi no 3º ano do ensino fundamental, professora Célia, me ligou depois da aula na quinta-feira. A preocupação era evidente em sua voz. Bia, eu queria saber como o Davi está. Ele não tem sido o mesmo nesta semana. Durante as atividades em grupo, ele tem se afastado. E no recreio, ele tem brincado sozinho, em vez de com seus amigos de sempre. Quando perguntei se estava tudo bem, ele apenas deu de ombros e disse: às vezes, as pessoas não querem estar perto da gente, e tudo bem. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Davi sempre foi social e entusiasmado na escola. A ideia de ele se retrair, internalizando a rejeição que havia experimentado, era de partir o coração. Naquela noite, notei que ele havia deixado seus amados livros de dinossauros intocados na prateleira, optando em vez disso por gibis de super-heróis. Quando perguntei sobre a mudança, ele simplesmente disse: dinossauros são coisa de bebê, embora eu o pegasse olhando com saudade para seu pôster de paleontologia quando ele pensava que eu não estava vendo. Os pesadelos começaram logo depois. Eu acordava com o choro dele e o encontrava enrolado nos lençóis, perturbado com sonhos em que estava sozinho em museus escuros ou esquecido em salas de aula vazias. Quando eu tentava consolá-lo, ele fazia perguntas que nenhum pai está preparado para responder. Por que a vovó não me ama tanto quanto a Sofia? É porque eu não tenho um pai? É por isso que ninguém veio? Se eu fosse melhor nos esportes ou tirasse notas 10 em tudo, como a Sofia, eles gostariam mais de mim? Cada pergunta dilacerava meu coração. Tentei entrar em contato com minha família, começando pela minha mãe. A resposta evasiva dela me deixou fervendo de raiva. Você está sendo melodramática, Bia. Foi apenas uma festa de aniversário. Haverá outras. As crianças precisam aprender a lidar com a decepção desde cedo.
isso constrói o caráter. Quando apontei que Sofia nunca havia experimentado uma decepção semelhante para construir o caráter, ela mudou rapidamente de assunto. É diferente. Sofia tem seus testes e competições. Ela enfrenta rejeição o tempo todo. A conversa terminou com a típica chantagem emocional dela. Eu te criei melhor do que para guardar rancor. A família deve sempre perdoar. O limite foi alcançado naquele fim de semana, quando eu estava rolando o feed do Instagram e descobri fotos postadas exatamente durante o horário da festa do Davi. Lá estavam minha mãe, Mônica e Sofia, junto com 2 tias que haviam alegado compromissos anteriores, todas sorrindo na praça de alimentação do shopping Curitiba. Minha mãe estava pagando sorvetes sundaes para elas, legendando a foto. Sabadô com as minhas meninas favoritas. O registro de horário era de 1h15 da tarde, bem na hora em que Davi ainda estava olhando para nossa garagem à espera dos convidados. Ao ser confrontada, minha mãe não se desculpou. Era só uma festa infantil com dinossauros e jogos. Sofia estava de olho naquele novo look para as fotos do teste dela. E você sabe como ela fica sensível se for desapontada. Davi é um menino. Meninos superam mais fácil. Algo endureceu dentro de mim com essas palavras. A crueldade casual, o favoritismo descarado, o completo desrespeito pelos sentimentos do meu filho, tudo embalado como dinâmica familiar normal. Eu estava dando desculpas para esse comportamento por anos, normalizando o que nunca deveria ter sido aceito. Marquei uma consulta com uma psicóloga infantil na segunda-feira seguinte. A doutora Paula Aguiar foi gentil, mas direta em sua avaliação depois de se reunir com Davi. Crianças são notavelmente perspicazes, Bia. Davi percebeu o tratamento diferenciado da família estendida e, infelizmente, ele o internalizou como um reflexo de seu próprio valor. Em sua fase de desenvolvimento, ele não entende as motivações adultas ou as dinâmicas familiares. Ele apenas sabe que algo sobre ele não foi suficiente para trazer as pessoas que ele ama para o dia especial dele. Ela se inclinou para essa frente, sua expressão séria. A boa notícia é que ele tem você, uma mãe amorosa e atenciosa que enxerga o valor dele. Essa é a âncora dele. Mas eu recomendo enfaticamente que você estabeleça limites claros com os membros da família cujo comportamento mina a autoestima dele. Crianças nesta idade não podem fazer isso por si mesmas. Nas semanas seguintes, me concentrei intensamente em reconstruir a confiança do Davi. Entramos para um clube de dinossauros comunitário, onde ele conheceu outras crianças que compartilhavam sua paixão. Agendei encontros para brincar com colegas cujos pais eu havia conhecido e em quem confiava. Lentamente, observei-o começar a se abrir novamente, embora uma nova cautela tivesse entrado em suas interações. Em casa, começamos a conversar mais abertamente sobre relacionamentos familiares de maneiras apropriadas para a idade dele. Expliquei que, às vezes, adultos fazem escolhas ruins, que não têm nada a ver com o valor das crianças em suas vidas. Discutimos como nós escolhemos o quanto as pessoas ocupam espaço em nossos corações, com base em como elas nos tratam. Mais importante, conversamos sobre criar nossas próprias tradições que refletissem nossos valores. Podemos fazer nossa própria família especial só nós? Ele perguntou uma noite enquanto eu o colocava na cama. Nós já somos uma família especial. Eu garanti. E podemos adicionar pessoas que realmente se importam conosco. Família não é só sobre quem é seu parente, é sobre quem comparece. Ao refletir sobre essas conversas, percebi que estava confrontando padrões estabelecidos muito antes do Davi nascer. Eu havia passado minha vida inteira aceitando migalhas de atenção da minha mãe, dando desculpas para o comportamento dela, buscando desesperadamente uma aprovação que era constantemente negada. Ao tentar preservar as conexões familiares para o Davi, eu o expus à mesma dinâmica tóxica que havia moldado minhas próprias inseguranças. A clareza era tanto dolorosa quanto libertadora. Pela primeira vez, pude ver nosso sistema familiar claramente pelo que era, e soube que proteger Davi poderia significar quebrar ciclos que persistiram por gerações. Mal sabia eu que minha resolução seria testada mais cedo e mais dramaticamente do que eu poderia ter imaginado. As terças-feiras eram geralmente nossos dias tranquilos.
Davi tinha liberação antecipada da escola e havíamos estabelecido uma tradição de visitas à biblioteca seguidas por sorvete na pequena sorveteria da esquina. 3 semanas após o desastre do aniversário, estávamos seguindo esta rotina. Davi discutia animadamente o livro de dinossauros que acabara de pegar emprestado quando meu celular tocou com uma notificação. A mensagem era da minha mãe, enviada para o grupo de chat de toda a família. Meu estômago se apertou instintivamente quando a abri, mas nada poderia ter me preparado para o que li. Um convite digital, elaboradamente desenhado, preencheu minha tela, com bordas de estrelas cintilantes, e apresentando uma foto profissional de Sofia em um vestido de gala. Festa de debutante extravagante em iate. Proclamava o texto brilhante. Abaixo dos detalhes da celebração em Angra dos Reis, aluguel de iate privado e a prometida aparição de um artista pop teen famoso, estava o golpe que me fez cair o queixo. Esta celebração única na vida vem com memórias únicas na vida. Contribuição: R$5.000. R$5.000 por pessoa. Por favor, faça um Pix para a Denise até 1º de maio para garantir sua vaga na lista de convidados. Presentes adicionais são bem-vindos, mas não obrigatórios. Abaixo do convite, havia uma mensagem pessoal da minha mãe. Como todos sabem, nossa preciosa Sofia merece apenas o melhor para este aniversário de 15 anos. Mônica e eu planejamos a celebração perfeita, mas precisamos da contribuição de todos para que isso aconteça. Bia, você também precisará ajudar na montagem na sexta-feira e na montagem do painel de fotos. Sofia pediu especificamente seu toque artístico. Nem uma única palavra reconhecia o aniversário do Davi. Nem a menor insinuação de um pedido de desculpas pela ausência. Nem mesmo um simbólico. Sentimos muito por termos perdido. Anexado a esta exigência ultrajante. Apenas a expectativa de que eu não apenas pagaria essa quantia exorbitante, mas também forneceria trabalho gratuito para a celebração da criança, que era consistentemente priorizada em detrimento do meu filho. Olhei para o celular, minhas mãos tremiam tanto que Davi percebeu, apesar de sua absorção habitual com o novo livro. Mãe, você está bem? Você parece muito estranha. Forcei um sorriso. Estou bem, amigão, apenas uma mensagem surpreendente. Mas eu não estava bem. Eu estava experimentando um caleidoscópio de emoções. Descrença pela audácia, raiva pela injustiça, luto pelo meu filho e, por baixo de tudo, uma dor familiar de rejeição que eu carregava desde a infância. O contraste era impressionante. 3 semanas atrás, minha família não podia dispensar 2 horas em uma tarde de sábado para uma simples festa no quintal que havia me custado centenas de reais, quantia que eu mal podia pagar. Eles não conseguiram comparecer a uma celebração de 8 anos que significava o mundo para ele. No entanto, agora, eles esperavam que eu contribuísse com R$5.000, mais presentes, mais trabalho, para uma festa extravagante que custaria dezenas de milhares no total. Enquanto Davi felizmente tomava seu sorvete, rolei as respostas que se acumulavam rapidamente no grupo. Tias, tios, primos, todos se desdobrando para confirmar sua participação. Não perderia por nada neste mundo. Nossa princesa merece o melhor. Acabei de fazer o Pix. Muitos deles eram as mesmas pessoas que alegaram problemas de carro, doença e emergências de trabalho 3 semanas antes. As mesmas pessoas que nunca sequer enviaram um cartão de aniversário atrasado para Davi ou ligaram para lhe desejar feliz aniversário. Meu celular tocou novamente com uma mensagem privada de Mônica. A mamãe diz que você ainda não respondeu sobre a festa da Sofia. Você sabe como ela fica quando as pessoas procrastinam no planejamento. E lembre-se, Sofia quer que o painel se pareça com aquele do reality show que ela gosta. Você ainda é a mais artística da família. A presunção tirou meu fôlego. Não, você vai ajudar, mas aqui está o que você precisa fazer. Não, você pode pagar isso, mas pague agora. Não, sentimos muito por termos magoado Davi, mas priorize Sofia imediatamente. Olhei para Davi, que agora estava desenhando dinossauros com o dedo na condensação da mesa. 3 semanas atrás, ele estava parado na nossa janela, vestido com sua roupa especial, observando uma garagem vazia, seu coração se partindo um pouco mais a cada minuto que passava.
Lembrei-me da maneira como seus ombros haviam caído quando ele finalmente aceitou que ninguém viria. A maneira cuidadosa como ele havia guardado os presentes artesanais que criou para cada membro da família, incluindo a prima que aparentemente agora merecia uma contribuição de R$ 5.000 para sua extravagância de aniversário. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Isso não era mais apenas sobre uma festa de aniversário perdida. Era sobre um padrão que continuaria a ferir meu filho ao longo da vida se eu não tomasse uma atitude agora. Era sobre ensiná-lo, através das minhas ações, que ele merecia respeito, que seus sentimentos importavam, que o amor incondicional não deveria ser constantemente mantido fora de alcance. Mãe, a voz de Davi interrompeu meus pensamentos. Podemos ir ao parque antes de irmos para casa? Quero praticar minha apresentação de dinossauro para a aula de ciências. A resiliência dele diante da rejeição, sua capacidade de encontrar alegria apesar da decepção, de repente destacou tudo o que estava errado na dinâmica da minha família. Enquanto minha mãe e minha irmã cultivavam o direito em Sofia, Davi estava aprendendo a diminuir suas expectativas e ser grato por quaisquer migalhas de atenção que surgissem em seu caminho. Chega, eu decidi. O ciclo terminava agora. Naquela noite, depois que Davi foi para a cama, sentei-me à nossa mesa da cozinha com uma xícara de chá que esfriou enquanto eu contemplava minha resposta ao convite da minha mãe. Eu queria ser racional em vez de reativa, tomar uma decisão que pudesse defender com convicção, em vez de me arrepender em momentos de fraqueza. Considerei minhas opções. Eu poderia ignorar o convite inteiramente, mas isso provavelmente desencadearia uma avalanche de ligações e mensagens exigindo uma resposta. Eu poderia dar uma desculpa sobre dificuldades financeiras, mas isso seria recebido com pressão para encontrar um jeito, porque prioridades familiares importam. Eu poderia comparecer sem pagar, mas isso sujeitaria Davi e eu a um evento que celebrava o favoritismo descarado que o havia magoado tão profundamente. Nenhuma dessas opções abordava a questão fundamental, o completo desrespeito pelos sentimentos do Davi e a expectativa de que esse tratamento fosse aceitável. Depois de horas de reflexão, tomei minha decisão. Abri meu aplicativo de Pix e enviei à minha mãe exatamente R$ 1 com uma nota simples. Parabéns. Nada mais, nada menos. Sem raiva, sem desculpas, sem detalhes, apenas um reconhecimento que não atendia às expectativas dela, assim como o reconhecimento dela do aniversário do Davi não havia atendido aos padrões básicos de decência humana. O gesto simbólico pareceu poderoso, mas eu sabia que não seria suficiente. Não se tratava apenas de uma festa ou de um desrespeito. Tratava-se de estabelecer limites que protegeriam Davi dali para frente. Na manhã seguinte, liguei para um chaveiro e providenciei a troca das nossas fechaduras. A ideia de que minha mãe e minha irmã tinham chaves de casa, de repente pareceu invasiva em vez de conveniente. Enquanto Davi estava na escola, o chaveiro substituiu as fechaduras da porta da frente e de trás, proporcionando-me uma sensação tangível de segurança que eu não tinha percebido que estava faltando. Naquela noite, sentei-me com Davi para uma conversa difícil, mas necessária. Lembra que conversamos sobre escolher nossa família com base em como as pessoas nos tratam? Comecei com cuidado. Ele assentiu, dobrando seu papel de dinossauro em uma criação de origami enquanto ouvia. Bem, eu tenho pensado muito sobre como a vovó e a tia Mônica têm tratado você, e me tratado também. E decidi que precisamos de um tempo longe delas para nos concentrarmos em pessoas que nos fazem sentir bem com nós mesmos. Davi olhou para cima, seu pequeno rosto sério, porque elas não vieram à minha festa. Em parte, eu reconheci, mas é mais do que isso. É sobre garantir que passemos nosso tempo com pessoas que nos valorizam e nos mostram respeito. Pessoas que comparecem quando dizem que vão. Pessoas que nos fazem sentir especiais, não inferiores. Tipo o Tiago e a mãe dele? Davi perguntou, referindo-se ao seu novo amigo do clube de dinossauros, cuja mãe havia nos convidado recentemente para jantar. Exatamente assim, eu confirmei. Então, por um tempo, vamos fazer uma pausa em ver a vovó, a tia Mônica e a Sofia. Talvez a gente não vá à festa de 15 anos da Sofia. Davi considerou isso, a testa franzida em pensamento. A vovó vai ficar brava com a gente?
Ela pode ficar, eu disse honestamente, mas às vezes os adultos precisam estabelecer limites, mesmo que outras pessoas não gostem. É como na escola, quando a professora Célia tem regras para a sala de aula. As regras não são para ser má. Elas são para garantir que todos sejam tratados com justiça e respeito. Ele assentiu lentamente. Então, nós temos regras para a nossa família agora? Sim, eu disse, aliviada com a compreensão dele. Nossa regra é que passamos tempo com pessoas que são gentis e respeitosas com nós dois. Naquela noite, dei o passo final. Bloqueei o número da minha mãe no meu celular, seguido pelos de Mônica e de vários outros membros da família que consistentemente participavam da dinâmica tóxica. Mantive um registro detalhado de toda a comunicação que levou a essa decisão, salvando capturas de tela de mensagens e e-mails, por precaução. A resposta foi rápida e previsível. Incapaz de me contatar por telefone, minha mãe enviou e-mails com urgência crescente. Por que você não está atendendo o telefone? Precisamos finalizar os detalhes da festa da Sofia. Seu comportamento é extremamente imaturo. Ligue-me imediatamente. Mônica está chorando por causa do seu egoísmo. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Quando não respondi aos e-mails, ela recrutou amigos em comum e vizinhos para verificar como eu estava, com mensagens veladas de preocupação, que eram claramente missões de coleta de informações. Sua mãe está preocupada com você, disse nossa vizinha, Dona Fátima, quando bateu na nossa porta. Ela acha que você pode estar passando por algo. Você está bem, querida? Agradeci a ela pela preocupação, mas garanti que estávamos bem. Apenas estabelecendo alguns novos limites familiares. Expliquei educada, mas firmemente. Mônica adotou uma abordagem mais direta, deixando um recado de voz no meu telefone do trabalho, que eu não tinha pensado em bloquear. Você se acha tão especial com seus limites e sua saída dramática. A mamãe está arrasada. Sofia está chorando e todo mundo está falando sobre como você está sendo egoísta. É a festa de 15 anos dela, Bia, o dia mais importante da vida dela. Mas é claro que você tenta arruinar, porque sempre teve inveja dela. Pois adivinha, essa sua birra não vai funcionar. A mamãe diz que lhe dará mais 3 dias para pedir desculpas e enviar o dinheiro antes de tomar uma atitude. A ameaça era vaga, mas inquietante. Que atitude minha mãe poderia tomar? Eu logo descobriria. Mensagens chegaram de membros da família estendida e amigos da família, todos com o mesmo tema geral. Eu estava sendo egoísta e cruel, partindo o coração da minha mãe, com inveja da felicidade da minha irmã e possivelmente instável. Alguns sugeriram que eu estava tendo algum tipo de colapso e precisava de ajuda. Uma tia chegou ao ponto de insinuar que eu poderia ser uma mãe inadequada se estivesse cortando o apoio familiar. A manipulação era um manual. Quando a pressão direta falhou, eles recorreram à triangulação, usando terceiros para me fazer duvidar de mim mesma e temer possíveis consequências. No passado, essas táticas teriam funcionado. Eu teria desmoronado sob o peso da desaprovação coletiva, pedido desculpas por ter estabelecido quaisquer limites e voltado a seguir as expectativas familiares. Mas algo havia mudado em mim. Cada mensagem, cada tentativa de chantagem emocional, cada tática manipuladora apenas fortaleceu minha resolução. Eu não estava fazendo isso apenas por mim. Eu estava fazendo isso pelo Davi, ensinando-o, através das minhas ações, que o autorrespeito não era negociável, que o amor saudável não exigia o constante sacrifício do seu próprio bem-estar. Pela primeira vez na minha vida, senti clareza sobre meu relacionamento com minha família. A névoa de obrigação, culpa e esperança de mudança havia se dissipado, revelando uma dura realidade. Essa dinâmica não ia melhorar. Os padrões estavam muito profundamente enraizados, os papéis muito rigidamente estabelecidos. Davi sempre seria o filho menos favorecido, o segundo plano, aquele que esperava que ele entendesse por que os desejos da prima superavam as necessidades dele, a menos que eu mudasse o roteiro inteiramente. Na manhã de quarta-feira, bateram na nossa porta com firmeza e autoridade. Pelo olho mágico, vi 2 policiais em minha varanda, suas expressões sérias. Meu coração disparou quando abri a porta, a mente acelerando através de possíveis emergências. Beatriz Lins?
Perguntou a oficial, consultando um pequeno bloco de notas. Sim, sou eu confirmei, a ansiedade aumentando. Eu sou a delegada Carvalho e este é o investigador Mendes. Estamos conduzindo uma checagem de bem-estar. Sua mãe, Denise Alcântara, ligou preocupada com seu bem-estar e o de seu filho. Ela relata que você cortou o contato repentinamente e pode estar passando por problemas de saúde mental que podem afetar sua capacidade parental. Somos obrigados a dar seguimento a esses relatos. A percepção do que minha mãe havia feito me atingiu como um golpe físico. Ela havia chamado a polícia, alegando que eu estava potencialmente instável ou perigosa porque havia estabelecido limites de que ela não gostava. Ela havia usado a polícia como arma em uma tentativa de me assustar para que eu voltasse a obedecer. Nós estamos absolutamente bem, eu disse, trabalhando para manter minha voz firme. Posso perguntar quais preocupações específicas foram levantadas? A delegada Carvalho consultou suas anotações novamente. A senhora Denise relatou que a senhora tem agido de forma errática, trocando suas fechaduras, cortando o contato familiar e fazendo declarações preocupantes sobre sua família. Ela está preocupada com seu estado mental e seu impacto sobre seu filho. Respirei fundo, oficiais. Recentemente tomei a difícil decisão de criar alguma distância de certos membros da família após um padrão de comportamento que foi prejudicial para meu filho. Eu troquei minhas fechaduras, o que é meu direito como proprietária. Eu limitei o contato com minha mãe e minha irmã, o que é meu direito como adulta, mas não há absolutamente nenhuma preocupação de saúde mental ou de bem-estar infantil aqui. Gesticulei em direção à nossa casa. Gostariam de entrar e ver que tudo está normal e que meu filho está bem cuidado? Ele está na escola agora, mas estou feliz em mostrar o quarto dele. Nossa geladeira totalmente abastecida, os registros de frequência escolar dele, qualquer coisa que lhes assegure que estamos bem. Os policiais trocaram olhares e aceitaram meu convite. Eu os mostrei pela nossa casa modesta, mas limpa e organizada, apontando para a arte do Davi na geladeira, seu quarto bem cuidado, o calendário que rastreava suas atividades e conquistas. Eu entendo que disputas familiares podem se complicar, disse o investigador Mendes enquanto completavam a inspeção. Com base no que estamos vendo, claramente não há motivo para preocupação com o bem-estar do seu filho ou o seu. No entanto, eu sugeriria documentar essas interações com sua família, caso a situação se agrave ainda mais. Eu assenti e peguei a pasta onde eu estava guardando capturas de tela e anotações. Eu já comecei. Isso inclui mensagens mostrando a ausência da minha família no recente aniversário do meu filho, apesar das confirmações de que compareceriam, seguidas por exigências de R$5.000 para a celebração do aniversário da minha sobrinha apenas semanas depois. A delegada Carvalho pareceu surpresa ao folhear a documentação. Isso é detalhado. Inteligente manter registros. Ela me entregou seu cartão. Se a senhora sofrer qualquer assédio ou checagens de bem-estar adicionais que pareçam injustificadas, por favor, não hesite em me contatar diretamente. Depois que os policiais saíram, sentei-me no meu sofá tremendo, com uma mistura de raiva, justificativa e medo residual. Minha mãe havia escalado a situação para envolver as autoridades, potencialmente colocando em risco minha custódia do Davi, tudo porque eu me recusei a cumprir suas exigências. A manipulação havia tomado um rumo perigoso. Liguei para meu supervisor no trabalho para pedir o resto do dia de folga, explicando vagamente sobre uma emergência familiar. Eu precisava de tempo para processar o que havia acontecido e me preparar para o que viesse a seguir. O que veio a seguir foi mais direto do que eu antecipava. Ao sair da escola, depois de buscar Davi naquela tarde, avistei o carro da minha mãe entrando no estacionamento. Mônica estava no banco do passageiro e ambas saíram do veículo com passos decididos, vindo diretamente em nossa direção. Davi, querido, eu disse rapidamente, preciso que você entre no carro e coloque seus fones de ouvido com o seu desenho de dinossauro. Vai ter conversa de adulto aqui. Ele parecia confuso, mas obedeceu, sentindo a tensão na minha voz. Tranquei-o em segurança no carro antes de me virar para encarar minha mãe e irmã no estacionamento da escola. Como você ousa? Minha mãe sibilou quando me alcançou.
bloquear nossos números, trocar suas fechaduras, enviar um real como insulto. Você tem ideia de como magoou esta família? Vários pais estavam buscando seus filhos por perto, alguns olhando curiosamente em nossa direção. Mantive minha voz baixa e controlada. Este não é o lugar para esta discussão. E depois de enviar a polícia para minha casa com falsas preocupações sobre minha saúde mental, você perdeu qualquer direito de exigir conversas comigo. Mônica se aproximou, o rosto vermelho. Você está arruinando a festa de 15 anos da Sofia com seu egoísmo. Ela está chorando há dias porque a tia favorita dela não vai estar na festa. Como você pode ser tão cruel com uma adolescente? A hipocrisia era tão impressionante que eu quase ri. Interessante preocupação com os sentimentos de uma adolescente. Onde estava essa preocupação com os sentimentos de um menino de 8 anos, quando nenhum de vocês compareceu ao aniversário dele depois de prometerem que iriam? Aquilo foi diferente. Minha mãe dispensou com um aceno de mão. Tivemos motivos legítimos, e as crianças precisam aprender a lidar com a decepção. Aparentemente, algumas crianças mais do que outras. Eu respondi friamente. Já que a Sofia nunca teve que experimentar a decepção de uma festa vazia, onde nenhum membro da família se deu ao trabalho de aparecer. A expressão da minha mãe endureceu. Esse seu rancor ridículo precisa parar agora. Você está se envergonhando e magoando nossa família. Eu espero que você peça desculpas, envie a contribuição adequada para a celebração da Sofia e retorne às reuniões familiares com uma atitude melhor. Algo sobre a certeza dela, sua completa confiança de que eu acabaria cedendo sob pressão, como sempre fiz, acendeu uma clareza que eu não tinha acessado totalmente até aquele momento. Mãe, eu disse calmamente, eu não vou pedir desculpas por proteger meu filho de pessoas que consistentemente o fazem se sentir inferior. Não vou contribuir financeiramente para uma celebração extravagante para uma criança quando a festa simples de outra criança não valeu o tempo de vocês. E certamente não vou fingir que tudo está normal quando você acabou de tentar usar a polícia para me intimidar. Mônica se adiantou. Você sempre teve inveja de mim, não é? Inveja de que a mamãe me ame mais. Inveja de que a Sofia tenha mais talentos do que o Davi. Inveja de que somos mais próximas da mamãe do que você jamais foi. Suas palavras pairaram no ar entre nós. A verdade não dita da família finalmente vocalizada. A expressão momentânea de choque da minha mãe rapidamente se transformou em resignação e, depois, em defensividade. Mônica já chega, ela disse, mas não havia repreensão real em seu tom, apenas preocupação com o ambiente público. Não, ela está certa, eu respondi calmamente. Você a ama mais, sempre amou, e você ama Sofia mais do que Davi. Você deixou isso abundantemente claro através das suas ações por 8 anos. A diferença é que não vou mais fingir que isso não está acontecendo e não vou mais expor meu filho a isso. Minha mãe olhou ao redor, percebendo a atenção que estávamos atraindo. Não vamos discutir isso aqui. Venha para minha casa hoje à noite para resolvermos isso como adultos. Não há nada para resolver, eu disse firmemente. Meus limites são claros. Tomei minha decisão. Davi e eu faremos uma pausa nas reuniões familiares até que haja um reconhecimento genuíno dos padrões prejudiciais e um esforço sincero para mudá-los. Você não pode tirar meu neto de mim. Minha mãe ameaçou, sua voz aumentando. Eu tenho direitos. Na verdade, você não tem, eu a corrigi. Os avós não têm direitos de visita inerentes quando os pais são capazes e têm custódia total, o que eu tenho. E enviar a polícia para minha casa com falsas preocupações foi documentado e apenas fortalecerá minha posição se você tentar buscar isso legalmente. Virei-me para ir embora, mas Mônica agarrou meu braço. Isso não acabou. Você se acha tão perfeita com seus limites e sua moral elevada. A mamãe fez de tudo por você e é assim que você retribui, negando a ela o acesso ao neto, arruinando o dia especial da Sofia. Gentilmente, mas com firmeza, retirei a mão dela do meu braço. Acho que temos definições muito diferentes de tudo, Mônica, e memórias muito diferentes da nossa infância. Espero que um dia você consiga ver os padrões pelo que eles são. Enquanto eu caminhava para o meu carro, onde Davi estava esperando, ouvi o golpe final da minha mãe. Você vai se arrepender disso, Bia. Quando você não tiver mais família, vai perceber o que jogou fora. Eu não me virei. Não me envolvi mais.
Entrando no carro, abri um sorriso para Davi, que tirou os fones de ouvido com uma expressão preocupada. Está tudo bem, mãe? A vovó estava brava? Está tudo bem, amigão, eu o assegurei. Eu e a vovó temos ideias diferentes sobre algumas coisas agora. É só isso. Lembra o que conversamos sobre limites? Ele assentiu solenemente. Sobre passar tempo com pessoas que são legais conosco. Exatamente. E agora estamos focados nas pessoas que nos fazem sentir bem, como o Tiago e a mãe dele, que nos convidaram para a noite de pizza na sexta-feira. Parece bom? O rosto dele se iluminou. Sim, a mãe do Tiago disse que eles têm um kit de fósseis que podemos usar. Quando chegamos em casa, havia uma grande cesta de presentes na nossa varanda com um cartão assinado como de sua família amorosa. Dentro estavam brinquedos caros, cartões presente e um bilhete dizendo: sentimos falta de vocês dois. Vamos deixar esse mal-entendido para trás. A tentativa de manipulação material era tão transparente que fez meu coração doer. Nenhum reconhecimento de erro, nenhum pedido de desculpas genuíno, apenas presentes destinados a comprar pela obediência e um retorno ao status quo disfuncional. Davi olhou para a cesta com confusão. Isso é porque eles perderam meu aniversário? Não, querido, eu disse com a verdade. Isso é porque eles querem que a gente esqueça que eles perderam seu aniversário, sem que eles precisem dizer que sentem muito. Ele considerou isso com maturidade surpreendente. Não é bem assim que desculpas funcionam, né? A professora Célia diz que temos que usar nossas palavras para pedir desculpas, não apenas dar coisas. A professora Célia está absolutamente certa, eu afirmei, maravilhada com sua inteligência emocional. O que devemos fazer com essas coisas? Davi pensou por um momento. Podemos dar para crianças que não têm brinquedos? Tipo um presente de aniversário meu para elas? Naquele momento, meu coração se encheu de orgulho. Apesar de tudo, a compaixão do meu filho permaneceu intacta. Essa é uma ideia maravilhosa. Vamos levá-los para o hospital infantil neste fim de semana. No dia seguinte, entrei em contato com uma advogada de família e iniciei o processo de pedido de medida protetiva com base em assédio e na falsa denúncia policial. Eu não queria tomar uma medida tão drástica, mas a escalada para envolver as autoridades havia cruzado uma linha perigosa. A advogada concordou, particularmente depois de revisar minha documentação. Este é um padrão claro de manipulação emocional que se agrava para um potencial risco aos seus direitos parentais. Ela me aconselhou. Uma medida protetiva temporária é absolutamente justificada enquanto buscamos proteções legais mais permanentes. Quando a ordem temporária foi concedida, senti uma estranha mistura de tristeza e alívio. O documento legal representava tanto um fracasso quanto um novo começo. Os laços familiares que eu havia tentado tão desesperadamente nutrir, apesar de sua toxicidade, haviam se quebrado oficialmente. Mas a partir desses pedaços quebrados, eu estava construindo algo mais saudável para Davi e para mim. 6 meses se passaram, como uma estação mudando, gradual, mas transformadora. Davi completou 8 anos e meio, anunciando orgulhosamente o meio ano com tanta importância quanto seu aniversário completo. E, de muitas maneiras, foi mais significativo do que seu aniversário real havia sido. Para seu meio aniversário, organizamos uma pequena reunião no Museu de Ciências Naturais local. Tiago, do Clube de Dinossauros, estava lá com os pais. Estavam também 2 meninos da turma do Davi e suas famílias, pessoas que se tornaram amigos genuínos nos últimos meses. As crianças escavaram fósseis, aprenderam sobre plantas pré-históricas e riram até ficarem sem fôlego na exposição interativa sobre sons de dinossauros. Não havia decorações elaboradas ou animadores caros, apenas conexões genuínas, crianças que queriam estar lá e pais que entendiam o valor de comparecer. Davi sorriu o dia todo, apresentando seus amigos às suas exposições favoritas, com a confiança de uma criança que sabe que é valorizada. Este é o melhor aniversário de todos, mãe. Ele sussurrou enquanto voltávamos para casa naquela noite, mesmo sendo só um meio. Essas palavras, tão simples, mas tão profundas, confirmaram que estávamos no caminho certo. A medida protetiva contra minha mãe e Mônica havia sido estendida depois que elas fizeram várias tentativas de nos contatar por meio de terceiros,
e apareceram novamente no meu local de trabalho. Os limites legais proporcionaram o espaço de que precisávamos para começar a cura. A terapia se tornou uma parte regular de nossas vidas, tanto individualmente quanto juntos. A doutora Paula Aguiar ajudou Davi a processar seus sentimentos sobre a rejeição familiar, sem internalizá-los como reflexos de seu valor. Para mim, a terapia foi uma jornada através de décadas de disfunção normalizada, reconhecendo padrões que eu nunca havia questionado e lamentando o relacionamento maternal que sempre desejei, mas nunca tive de verdade. A coisa mais difícil para filhos adultos de negligência emocional aceitarem, explicou minha terapeuta, é que o pai ou mãe amoroso que eles continuam esperando pode nunca existir. Sua mãe pode nunca ser capaz do amor incondicional que você mereceu quando criança e que Davi merece agora. Essas sessões foram dolorosas, mas esclarecedoras, ajudando-me a entender que meu anseio por conexão familiar muitas vezes me levou a aceitar maus tratos, não apenas a mim, mas eventualmente ao meu filho. Quebrar esse ciclo foi um ato de coragem e um ato de amor. Na ausência da minha família de origem, algo bonito e inesperado aconteceu. Nosso círculo social se expandiu com relacionamentos intencionais. Davi e eu nos juntamos a um grupo de apoio para pais solteiros, onde conhecemos outros que navegavam por desafios semelhantes. Tornamo-nos voluntários regulares na horta comunitária, formando amizades com vizinhos que mal conhecíamos antes. Meus colegas na escola, vendo-me estabelecer limites e priorizar o bem-estar, se tornaram mais do que apenas conhecidos de trabalho. O mais surpreendente foi que a irmã do meu falecido pai, Regina, que morava do outro lado do país e teve contato mínimo com nossa família por anos, me procurou depois de saber da situação através de parentes distantes. Seu pai ficaria de coração partido ao ver como você e Davi têm sido tratados. Ela me disse durante nossa primeira ligação. Ele sempre se preocupou com a dinâmica daquela casa, mesmo antes de falecer. Através de chamadas de vídeo regulares, Regina se tornou uma presença amorosa em nossas vidas, enviando a Davi presentes atenciosos relacionados aos interesses dele e fazendo perguntas genuínas sobre suas atividades. Quando ela nos visitou naquele verão, a facilidade natural entre eles deixou claro como os relacionamentos familiares saudáveis podem ser. 3 meses após a medida protetiva ser emitida, minha mãe fez uma última tentativa de reconciliação. Ela enviou uma carta através de seu advogado, oferecendo-se para comparecer às sessões de terapia familiar e reconhecendo que erros foram cometidos de ambos os lados. A não desculpa foi reveladora em sua contínua negação de responsabilidade. Não houve reconhecimento do dano específico causado a Davi. Nenhum reconhecimento do padrão de favoritismo, apenas uma sugestão geral de que tínhamos problemas mútuos a resolver e que eu estava sendo desnecessariamente punitiva ao manter a distância. Depois de consultar minha terapeuta, respondi através da minha advogada com condições claras para qualquer potencial contato futuro. Reconhecimento de comportamentos prejudiciais específicos, compromisso com o tratamento igualitário de todas as crianças da família, respeito pelos meus limites parentais e terapia individual para minha mãe, para abordar seus próprios padrões. Estou aberta à cura, escrevi, mas não a retornar a dinâmicas que machucam meu filho. A resposta dela foi reveladora. Ela recusou a terapia individual como desnecessária e insistiu que a terapia familiar deveria se concentrar nas minhas reações exageradas e minha incapacidade de perdoar pequenos desentendimentos. A troca confirmou o que eu havia entendido. Nenhuma mudança real estava sendo oferecida, apenas um retorno aos mesmos padrões com linguagem ligeiramente modificada. Quanto à festa de 15 anos da Sofia, o Instagram revelou que ela prosseguiu conforme o planejado, com iate e aparição de celebridade incluídos. As fotos mostravam membros da família sorrindo, celebrando luxuosamente, aparentemente despreocupados com nossa ausência. Se alguma coisa, o evento elaborado apenas destacou a disparidade em como as crianças em nossa família eram valorizadas e celebradas. Em momentos de quietude, às vezes eu sentia pontadas de tristeza pelo que poderia ter sido. A perda de família, por mais disfuncional que fosse, carrega sua própria dor única. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes à medida que nossa nova vida tomava forma, definida por autenticidade em vez de obrigação,
por conexões de qualidade em vez de laços genéticos. A validação mais profunda veio inesperadamente, 6 meses após nosso novo normal. Davi e eu estávamos revisando as datas do calendário para o próximo mês quando ele notou a aproximação do seu aniversário de 9 anos. Mãe, ele perguntou timidamente, para o meu aniversário deste ano posso convidar minha família de verdade? Sua família de verdade? Eu ecoei, sem entender imediatamente. Ele assentiu seriamente. O Tiago e os pais dele, a tia Regina, sua amiga Maria e o pessoal do Clube de Dinossauros. As pessoas que realmente se importam conosco. Foi o que você disse. Família é isso, né? As pessoas que comparecem. Lágrimas picaram meus olhos enquanto eu o abraçava. É exatamente isso, esse amigão. Família são as pessoas que comparecem. E sim, vamos convidar todos eles. A jornada não tem sido fácil. Estabelecer limites raramente é, especialmente com membros da família que nunca tiveram que respeitá-los antes. Houve tentativas de chantagem emocional de parentes estendidos, momentos ocasionais de dúvida, quando o peso das expectativas culturais sobre a obrigação familiar parece pesado. Mas toda vez que vejo Davi interagir com nossa família escolhida, confiante e seguro no conhecimento de que ele é valorizado exatamente por quem ele é, eu sei que fizemos a escolha certa. Quebrar o ciclo de amor condicional e negligência emocional não é apenas sobre protegê-lo agora. É sobre dar a ele a base para formar relacionamentos saudáveis ao longo da vida, livre dos padrões que moldaram minha própria infância. Se você está assistindo a isso e algo em nossa história ressoa com sua própria experiência, saiba que você não está sozinho. Estabelecer limites com a família é uma das coisas mais difíceis que muitos de nós farão, mas às vezes também é a escolha mais amorosa que podemos fazer, não apenas por nós mesmos, mas pela próxima geração. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger a si mesmo ou a seu filho da dinâmica familiar? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se este vídeo ajudou você a se sentir menos sozinho em sua jornada, por favor, se inscreva e deixe um like. Sou grata por esta comunidade onde podemos compartilhar nossa verdade e apoiar o crescimento uns dos outros. Obrigada por fazer parte da nossa família escolhida, mesmo que apenas pelo tempo que levou para assistir a este vídeo.